queridos, minhas queridas, antes de ler o texto, que vai servir de base para a mensagem desta noite, eu quero orar. E convido você a esse momento pessoal de oração, de entrega, de dedicação. Se a sua mente ainda não conseguiu pousar aqui, este é o momento de você buscar em Deus esse refúgio, descansar o seu coração no Senhor, para que assim os ouvidos abertos, o coração sensibilizado, você possa ouvir a voz do Cordeiro. Vamos orar. Ó Deus, amado Pai, estamos aqui em nome de Jesus, prestando culto, rendendo graças, cantando louvores ao Teu nome. Trazemos agora, Senhor, uma expectativa em nosso coração, de uma palavra que fale ao nosso coração, que aqueça a nossa alma, que transforme o nosso ser. Ó Deus, em nome do Salvador Jesus, tem compaixão do Teu povo que aqui congrega. Compaixão de quem agora, em outros lugares, no mesmo espírito, pela internet, busca uma palavra, alimento, água para a sua sede. E ao desatento, ó Deus, desperta pelo Teu Espírito. Mantenha agora algemado todo espírito contrário à Tua vontade, para que neste lugar só se ache espaço para aquilo que é a Tua vontade. Ó Deus, recebe no Teu trono, agora, junto ao Teu coração, toda lágrima, todo coração ferido, toda dor. Dá alívio, traz paz ao meu irmão, à minha irmã, que entrou aqui em agonia. Dá-lhe agora o descanso para ouvir a Tua voz. É a nossa oração em nome do Salvador. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 12. E você vai acompanhar a leitura que vou fazer do verso 9 ao verso 21. Romanos 12, de 9 a 21. Vamos fazer essa leitura de forma alternada. Eu começo e depois toda a igreja lê o verso seguinte. O verso 9 diz: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira,
porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém. Deixe anotado ou marcada a sua Bíblia nesse texto e vamos fazer uma viagem comigo até a primeira carta de João, lá no final do livro. Primeira carta de João, capítulo 3. E apenas acompanhe a leitura que vou fazer a partir do verso 11. Eu vou ler pausadamente e quero que você acompanhe com toda a atenção que você puder dar a esta porção da Escritura Sagrada. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem herança, não tem a vida permanente em si. E nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em o nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Pode deixar entrar. Eu escolhi o verso 13 do texto que tomei como base para a meditação. É sobre isso que eu vou falar nesta noite. Dei como tema compartilhar ou compartilhando as necessidades.
dos santos, naturalmente. O capítulo 12 é um capítulo muito doutrinário, teológico e prático. São palavras muito claras e objetivas aos crentes de Roma e aos crentes de todas as gerações. Coisas muito do dia a dia e práticas demais. Ele fala sobre as virtudes recomendadas no trato de todas as coisas. É muito clara a palavra para nós acerca de muitas coisas. Mas eu quero destacar para falar com vocês nesta noite do verso 13. O verso 13, compartilhai as necessidades dos santos. A gente vai para o contexto. E o contexto desta palavra e este apelo ao compartilhar, ao repartir as necessidades, é um contexto do primeiro século de perseguição à igreja, perseguição aos crentes, principalmente pela cidade de Roma, onde Paulo estava, aliás, para quem Paulo escreveu. Foi movida uma grande perseguição sobre Jerusalém. E os crentes se espalharam por tudo que era lugar. Foi a chamada diáspora, dispersão, por causa da tribulação. Só como exemplo, chegamos no Apocalipse e lá está escrito que aquela palavra foi dada a João na ilha de Patmos. Ele estava ali exilado e o texto diz, por causa da tribulação, da perseguição que foi movida sobre os apóstolos, sobre os discípulos de Jesus e sobre a igreja. Paulo escreve uma carta aos coríntios e faz um apelo, um levantamento de ofertas, de coleta, para socorrer aos irmãos de algumas regiões, irmãos que estavam, de fato, passando por grandes necessidades. Alguns perderam suas casas, perderam tudo por causa da perseguição. Muitos foram mortos, sabemos dessa história já há muito. O contexto é esse, necessidades mesmo. No livro dos Atos dos Apóstolos, nós encontramos algumas narrativas que contam, na prática, como foi esse período. Eram perseguições macabras. Só para destacar, para você se situar, uma dessas muitas perseguições foi movida pelo próprio apóstolo, antes de se converter, ou antes de ser convertido. Paulo, quando conheceu a Cristo, ou teve um encontro pessoal com Cristo, encontramos isso em Atos capítulo 9, ele estava seguindo para Damasco, naquele trajeto, com aquele intento de perseguir os cristãos, alcançá-los, prender alguns, arrastar alguns e matá-los. O texto sagrado, no capítulo 7 de Atos, também nos fala, nos conta da morte de Estevão, um apedrejamento no lugar público, uma coisa macabra, horrível, uma violência tão grande. E o texto diz que Saulo estava lá e consentia com a sua morte. É um exemplo, ou alguns exemplos, de tantas e tantas perseguições movidas sobre a igreja. A história secular nos conta sobre as arenas, sobre os espetáculos, sobre o circo que era a execução dos cristãos em praças públicas e nas arenas, nos intervalos das batalhas, das pelejas entre os gladiadores. Quem fazia a preliminar não era uma equipe. Quem fazia a preliminar, ou quem dava o grande espetáculo, eram cristãos que eram devorados por feras, que eram perseguidos por carruagens, um espetáculo horroroso, e a multidão ficava em alvoroço, e aquela coisa macabra toda. Esse é o contexto. Por conta disso,
das muitas perseguições, dos ataques, das mortes, dos saques, muitas necessidades. E os apóstolos foram movidos pelo Espírito Santo para socorrer aqueles irmãos. Eles se reuniram em Jerusalém para traçar propósitos, estratégias de como acudir a esses necessitados. Vou dar um exemplo para ilustrar. Você vai se lembrar. Aquilo que aconteceu com Ananias e Safira, que negaram, que esconderam, que mentiram a respeito do valor de uma venda de um terreno. Venderam por X, disseram que foi Y, e deram só uma parte aos apóstolos. Aquilo que está narrado ali conta de uma estratégia que os apóstolos usaram para mobilizar os crentes numa grande coleta, numa grande oferta, para repartir os bens em socorro desses irmãos. Querem outro exemplo bíblico? Atos 2, 42 em diante, que fala como viviam os convertidos. Você lembra do texto? Diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. E diz ali que tudo que eles tinham, eles repartiam à medida que alguém tinha necessidade. E mais na frente, no capítulo 4, encontramos que não havia ninguém, pelo menos naquele momento, passando necessidade, porque todos traziam aos pés dos apóstolos, que repartiam os bens entre muitos. E finalizando os muitos exemplos bíblicos que dei, você vai se lembrar de um tal de Barnabé, homem de consolação, um homem generoso. E outros exemplos que encontramos de pessoas que voluntariamente traziam dos seus bens, que vendiam, repartiam, para socorrer os necessitados, os crentes, a igreja, os eleitos, os irmãos. A palavra que está em destaque aqui é necessidade. Necessidade, ou falta, ou ausência. É quando não há mesmo. No contexto, havia perseguição, e por causa disso, muitos não tinham para onde ir, nem tinham o que comer, eles tinham que repartir. Mas a palavra é necessidade. E os apóstolos tinham como missão precípua, ou principal, pregar o Evangelho. Anunciar o Cristo ressurreto. Esse era o vetor da sua mensagem, a ênfase, era o tema principal da mensagem deles. Mas notem que eles pararam para socorrer os necessitados. Porque nesse socorro aos santos reside parte da mensagem que eles acolheram. Esse socorro aos necessitados traduz a essência da mensagem da cruz. Fazia parte também. Eles não saíram só pregando, anunciando, falando da ressurreição, da vida eterna.
e fazendo orações para que Deus socorresse aquelas pessoas. Nem entregaram à sorte ou à ação do governo ou à ação de ONGs, de entidades, das famílias daquelas pessoas ou quaisquer outros recursos. A igreja se mobilizou para repartir o que tinha em socorro dos seus irmãos que estavam passando por necessidade, falta, premente, presente, ali, de verdade, sofrendo na pele aquelas agruras. E a outra palavra que o apóstolo emprega é o compartilhar, ou repartir. Sabem do que eu me lembrei ao estudar essa passagem, meditar nela? Das palavras de Jesus e das palavras de João Batista. Vou lembrar a você essas duas palavras. Sobre João Batista eu falei domingo passado, domingo atrasado. Você vai se lembrar. João Batista pregando, as pessoas iam ao deserto para ouvir a sua mensagem. E depois de ouvir a mensagem de João Batista, como resultado, coração compungido, afetadas, tocadas por aquela mensagem, vários grupos se manifestam e perguntam a João Batista o que fazer. Vocês lembram disso? E a resposta de João Batista a aquelas perguntas foi: quem tem 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. O princípio é esse. E o segundo exemplo, nas palavras de Cristo. Quando um jovem, entre aspas, precisamos avaliar o mérito, piedoso, zeloso, religioso desde a sua meninice, cumpria de fato os mandamentos, razão porque teve a liberdade de dizer ao mestre: eu cumpro os mandamentos desde a minha meninice. E Jesus não disse que era mentira, isso era verdade. Era um jovem que procurava cumprir os mandamentos, seguir à risca o que prescrevia a lei de Moisés desde pequeno. E fazia isso mesmo ao ponto de julgar que vivia na crista da onda. E perguntou: bom mestre, o que eu devo então fazer? Vocês lembram da resposta de Jesus? Ele disse: pegue o que você tem, reparta e dê aos pobres. E depois, venha e siga-me. E aquele rapaz, tão conhecedor de doutrina e das leis, das regras, ficou muito entristecido, porque era avarento, apegado aos bens. Ele não quis abrir mão daquilo que era dele, suas posses, bens materiais, referências terrenas, que não combinam com o princípio do reino dos céus, que é partilhar, repartir e não sonegar. Irmãos amados, irmãs queridas, esse é um apelo do Espírito Santo à Igreja de Deus em todas as eras. Por isso que eu li aquele outro texto de João, na sua carta às igrejas gerais. É um texto, como usei a expressão de manhã, muito grave, muito duro e muito claro. Ele diz ali, você ouviu e leu, que a marca do cristão é o amor. E que esse amor se manifesta em abrir-se e dar. E aí ele culmina o texto dizendo assim: se alguém que tem recursos, que tem alguma coisa, vir seu irmão, notem do texto
compartilhar as necessidades dos santos. Vir a seu irmão, passar necessidade, é a palavra que é usada também por Paulo, e fechar-lhe o coração. Como pode permanecer nele o amor de Deus? Isso não é uma doutrina, apenas teologia sistemática para se analisar, para se avaliar. Isso é a profecia de Deus para a sua igreja. O amor consiste em dar. Do contrário, é só uma verbalização, uma construção de oratória e nada mais. Então, notem as duas palavras: necessidade e compartilhar. Deixe-me abrir uma porta dentro dessa palavra necessidade. O que é uma necessidade ou quais os atributos dela? Características ou a natureza dessa palavra, necessidade. Nós vamos ajudar os irmãos. Somos conclamados, exortados, instigados a compartilhar as necessidades. Mas quais? Qual a natureza dessas necessidades? São necessidades do pão? Necessidades materiais? Foi isso que veio à sua mente? É somente essa abordagem de que alguém necessita, de que alguém precisa, carece, sente falta? É do pão, é do material, é de dinheiro. Necessidade. Do que é que nós temos necessidade? Deixe-me falar 3 coisas rápidas, só para você pensar comigo e guarde essas palavras. Nós temos, sim, necessidades materiais. Existem pessoas que muitas vezes, talvez você não saiba, é porque pastor ouve muito durante a semana, recebe telefonemas e telefona, e recebe pessoas e vai ao encontro de pessoas durante toda a semana. Tem contato com essas pessoas. O trabalho pastoral não é esse agora, aqui. Isso aqui é um encontro. Eu estou tendo uma hora de encontro com vocês. O trabalho é durante a semana e eu ouço. Tem pessoas que estão aqui, que vêm aos domingos. Talvez você não saiba. Vem de manhã, não pode vir à noite, não porque não queira. É porque não pode. Teve uma pessoa que falou para mim que ela tem que optar entre vir para a igreja e reservar o dinheiro do transporte, ou então vir a pé para a igreja, para aqueles outro trocado, que ela não pode vir à noite, comprar o pão para o outro dia. Pessoas que se vestem bem, que guardam, que trazem um guarda-roupa de 2, 3 anos, mas se mostra sempre elegante, sempre bem vestida, na igreja, na presença das pessoas, mas é uma fachada, é alguém que passa necessidades materiais. Não por fraqueza, não por preguiça, mas por outras circunstâncias. Cada um tem a sua história. Necessidades materiais. Pessoas, outras, habilidosas. Habilidosas. Com um currículo admirável. E não conseguem um emprego. Pessoas que bateram em muitas portas. E vêm batendo em muitas portas há um bom tempo. Às vezes, a idade atrapalha, prejudica. Alguém, às vezes um pai de família, que ficou desempregado já há um bom tempo, não consegue trabalho, mas tem que sustentar a sua casa, e por causa disso passa necessidade, e está entre nós.
A junta diaconal que está aqui me ouvindo e que trabalha e que serve a Cristo. Aqui nesta igreja, vocês não têm um relatório, porque é um trabalho interno de fato, até para preservar alguns irmãos. A junta diaconal sabe do que estou falando. Tantas pessoas com necessidades materiais. Em tempos de crise, oportunidades para uns, crises para outros. Mas eu não sei se você já pensou também que as nossas necessidades, ou as necessidades dos santos, não são somente necessidades materiais. Existem muitos santos que estão carentes, necessitados, precisando urgentemente, necessitados de recursos emocionais. Emocionalmente doentes. Carentes de cura emocional, de uma conversa, de uma orientação, de uma palavra de alimento, de uma palavra de orientação, de uma palavra de ânimo para viver e para sobreviver. Com dramas pessoais, dramas familiares, de toda ordem, dores lancinantes, ausência de todos os lados, solidão em tantas áreas, mesmo convivendo com tantas pessoas, necessidade de diálogo, necessidade de presença, necessidade de amor, necessidade de consolo, necessidades emocionais. Tão graves, tão necessárias quanto a necessidade de pão e de outro recurso. Compartilhai as necessidades, no plural, dos santos. Não será por isso que o mesmo apóstolo disse: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Quantas vezes, vou dar um testemunho do meu ofício, da minha missão, para ilustrar o que também é a sua missão, e eu sei que muitos já tiveram essa experiência que vou contar. Aqui estão os pastores, presbíteros, muitos membros da igreja com mais experiência sabem do que eu estou falando. Às vezes, ou muitas vezes, chegar alguém, entrar na minha sala, ou numa visita, ou na rua, em algum lugar, e começar a conversar comigo, e a palavra fluindo, quase que em desespero, palavras que às vezes perdem a conexão, pessoas doloridas, pessoas afetadas, machucadas, e querem falar, querem desabafar, querem chorar um pouco, e às vezes eu ali calado, apenas como um suporte, como um bom ouvido para aquele irmão carente, necessitado de ser ouvido, apenas ser ouvido. E a pessoa chora, desabafa, conversa, abre o coração, pede uma orientação e às vezes uma oração, a referência a um salmo, um texto bíblico, um abraço sincero, só aquele repartir de um momento de irmãos. E aquela pessoa sai um pouco mais aliviada, respirando com mais conforto, com um mínimo de esperança renovada, compartilhou ali com alguém e foi suprida de pelo menos um momento de carga repartida. Quantas vezes aconteceu isso com você também? Compartilhai as necessidades dos santos. Necessidades materiais, necessidades emocionais e necessidades espirituais. A gente, fulano está passando necessidade. O que é que vem logo na cabeça da gente? Não tem o pão de cada dia. Às vezes, isso aí é o mínimo. E esse tipo de necessidade dói na barriga, às vezes dói na consciência. Mas há necessidades tão ou mais graves, doloridas e agudas do que o pão.
Tem pessoas e famílias em crise espiritual, à beira do desvio espiritual, à beira da falência espiritual. As prateleiras espirituais da despensa espiritual estão ficando vazias. Não tem mais recurso naquela prateleira. Às vezes, a geladeira está cheia, a despensa material está cheia, a família cheia de gente dentro de casa, mas espiritualmente tudo vazio. É uma necessidade. Compartilhai as necessidades dos santos. O mesmo apóstolo, escrevendo às igrejas, ele diz: se a gente encontrar alguém pecando, é nosso dever exortar, que é uma ideia de chamar a atenção, chamar a ordem, mandar que acorde, que desperte, por amor. Dizer: meu irmão, saia dessa, o caminho não é esse. Nosso caminho é esse aqui, por amor, como a gente faria com um filho, com alguém bem chegado. É o dever da igreja, e a igreja não é a instituição, a igreja somos nós. Meu irmão, em nome de Jesus, olha aqui na minha direção, estou falando com você, que se assenta nesses bancos, nesta noite, para ouvir esta palavra de Deus, que é para mim e é para você. O que Deus nos deu como recursos é para ser repartido. Seja material, seja psicoemocional, seja espiritual. Se você está na fé e está fortalecido na fé, é para fortalecer a outros. Lembra da palavra de Jesus a Pedro? Pedro, quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Ou seja, quando você estiver firme na fé, firme outros, abençoe outros. É o nosso dever, observar à nossa volta, perceber, perguntar, com o intuito mesmo de ajudar. Há muita gente padecendo graves necessidades de várias ordens. E somos nós que temos que socorrer a nós mesmos. E eu quero finalizar esta mensagem com um foco. Compartilhai as necessidades dos santos. Então tem o verbo compartilhar, que é repartir. Tem a abordagem a respeito do que é necessidade. Eu trouxe para vocês, é um leque mais aberto, em vários aspectos. E para finalizar, não é necessidade de qualquer um. E o mesmo apóstolo diz, principalmente os domésticos da fé. Sabe o que é isso? É o que nós, teologicamente, teoricamente, afirmamos, verbalizamos, sem notarmos a importância, a gravidade da palavra que nós mesmos acolhemos, às vezes para a nossa condenação. Paulo escreve aos Colossenses, aliás, aos Filipenses, e fala, e usa a expressão de nós somos a família da fé. E somos chamados e tratados de irmãos, elders.
irmãos. Estamos aqui com o irmão Charles, com o irmão Edésio, o irmão Cláudio, o irmão Itamar. Irmãos, por que é chamado, descrito, o crente, junto a outro crente, como irmãos? Por que não outro termo? Por que não outro laço? Por que irmão? Lembram de uma brincadeira de mau gosto que se usa no círculo evangélico quando encontra um irmão de uma outra denominação? E às vezes dizemos assim, na brincadeira, dizemos, vocês são primos. Vocês conhecem a brincadeira? São primos. Na igreja de Cristo só temos o Pai Celestial e os irmãos. Somos filhos de um mesmo Pai, adotados na mesma família. Essa é a razão porque somos chamados de irmãos. Agora, a gravidade reside nisso. Se foi designado esse termo para qualificar a nossa relação, irmãos, por favor, eu não sei se tem algum, se eu estou olhando aqui para alguém que é filho único, como Charles, por exemplo. Mais alguém aí eu não sei, só eu parando para pensar. Vou pegar o exemplo de Charles, que é o filho único de Regina e Rui. Eu não sei se Charles tem a mesma compreensão, desculpe falar assim tão claramente, a mesma relação, a mesma compreensão de uma família de muitos irmãos, que foram criados juntos desde pequenininhos, na mesma mesa, às vezes brigando pelo pão, brincando, sendo disciplinados, partilhando de uma mesma vida, a vida inteira com uma grande família. Então a minha noção de irmão, eu vou dar para você aqui. Eu tenho 2 irmãos. Tenho muitos primos, tios, sobrinhos, amigos, irmãos de igreja. Mas eu tenho 2 irmãos de sangue. Quando eu chego na casa deles, eu não preciso pedir licença. Eu não tenho que me desculpar, ficar sem dedos. São meus irmãos. Crescemos juntos, temos afinidades, liberdades, diferenças e qualquer outro tipo de pendência das relações humanas, mas a relação é diferente. Há um apego, há um lastro de intimidade que eu não tenho, por exemplo, com aquele amigo, ainda que íntimo. São irmãos. Com a liberdade que eu tenho lá, estou dando um exemplo bem particular, chego lá de calção de bermuda, tiro a camisa, ponho o pé em cima do banco, não vou ser censurado por isso. Não passa pela minha cabeça o ser traído por um irmão querido e amado de sangue, que ele não vai enfiar a faca em mim, é meu irmão, filho do pai, da mãe. Embora haja relações adoecidas nas famílias. Esse é um outro fato. Estou dando em linhas gerais. Isso é irmandade. Isso quer dizer que quando nós nos tratamos e somos qualificados como irmãos, precisamos, de fato, aprender, entender, analisar essa expressão para cumpri-la entre nós. Para que não sejamos mentirosos, hipócritas. Ao chamar alguém de irmão, mas não tem compromisso nenhum com ele. É só uma afirmação verbal. Mas em Cristo, por causa de Cristo, da cruz de Cristo,
e dos valores do Evangelho que foi derramado em nossos corações, nós temos toda a condição de olhar uns para os outros e chamá-los de irmão. E abrir o coração e partilhar as necessidades de pão, de afeto, de oração e de tudo mais que demandar a nossa relação espiritual. Que o Senhor Jesus, o Senhor da igreja, o cabeça da igreja, transforme as nossas vidas, nos dê olhos diferentes para percebermos as necessidades e compartilhar para o louvor do seu nome. Eu oro em nome dele.